Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo especial. E o meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida e ministre o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, por mais esta oportunidade. Obrigado por cada pessoa que está ligado a nós neste momento. Eu oro para que a tua mão abençoadora alcance cada um e que, ó Deus, esse tempo ele seja usado pelo Senhor para fundamentar, para edificar, para animar e fortalecer o povo do Senhor. Pai, eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, onde o apóstolo escreve o seguinte: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele está aqui apresentando algo muito importante para nos levar a uma vida de frutos, é uma vida de envolvimento nas coisas de Deus. Ele diz: havendo essas qualidades na vida de vocês, vocês não serão nem inativos, nem infrutíferos para com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu entendo que essas colocações do apóstolo são extremamente importantes. E ele começa trazendo a fé. E eu creio que o que é importante a gente mencionar é que a fé, ela não consegue ficar de pé sozinha. A fé isolada, ela vai enfraquecendo e vai esmorecer. Por isso Pedro, ele começa falando de fé, mas ele agrega várias qualidades que são essenciais para que essa fé ela se mantenha firme, ela seja alimentada e ela sustente a vida daquela pessoa em cujo coração essa fé está estabelecida. E eu creio que essas colocações do apóstolo Pedro, elas são muito preciosas. Por quê? Porque o desejo do Senhor é levantar um povo que não seja inativo e muito menos infrutífero. Mas isso depende da compreensão e da busca dessas qualidades para que elas se agreguem, para sustentarem, eu diria, para fortalecerem a fé que nos levou a Cristo. E essa fé, ela precisa ser incrementada, alimentada, fortalecida, sustentada, porque então a nossa vida será transformada de dia em dia e nós seremos pessoas que cada vez mais estarão envolvidas no propósito e no projeto de Deus para as suas vidas. Por isso, eu queria que você me acompanhasse rapidamente nessas qualidades mencionadas pelo apóstolo Pedro, que devem estar ali agregadas à fé. A fé é o início. A fé é quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós entendemos a obra da cruz, quando nós entendemos o amor de Deus e nós cremos nesse Jesus, o estabelecendo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Mas agora nós temos um desafio. Aliás, que Pedro, ele diz aqui, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Eu estava pensando, para nós agregarmos essas qualidades, nós temos que concentrar os nossos esforços. Portanto, depende do nosso entendimento, depende
da nossa decisão, depende do nosso envolvimento nessa busca. Então são decisões que nós temos que tomar e que vão necessariamente exigir de nós decisões, envolvimentos, buscas, para que a gente possa agregar cada vez mais essas qualidades à nossa vida. E a primeira que Pedro cita, que nós temos que agregar à nossa fé, é a virtude. Virtude significa excelência moral, significa santidade. Com certeza, isso é extremamente importante. E para que essa virtude se estabeleça em nossa vida, é necessária a conjugação de esforços. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, e depois a nossa disposição e a nossa diligência. O Espírito Santo, com certeza, está sempre pronto para mover em nossas vidas. Mas ele vai mover onde ele encontrar o quê? Disposição. Onde ele encontrar, de fato, diligência, desejo profundo de uma transformação e de um agregar dessas virtudes na nossa vida. Então, nosso esforço, nossa diligência sempre vão ser inspirados, é claro, e alimentados pelo Espírito Santo, mas vai depender do entendimento, de um posicionamento e de um desejo sincero de que o Espírito age em nossas vidas e plante em nós essa excelência moral. Mude a nossa mentalidade, mude o nosso posicionamento, nos leve verdadeiramente a sermos pessoas que levam a sério a santidade, a transformação do nosso caráter na semelhança do Senhor Jesus Cristo. E com certeza, quanto mais essa virtude for desenvolvida em nós, mais nós seremos pessoas que terão uma fé cada vez mais forte para vivermos o relacionamento com o Senhor que o Senhor deseja que a gente viva. Segunda virtude, segunda qualidade que Pedro menciona aqui é conhecimento. Mas esse conhecimento não é um mero conhecimento intelectual. Então não é um mero conhecimento intelectual. De fato, quando Pedro fala em conhecimento, ele está falando em experiências espirituais iluminadas pelo Espírito Santo no nosso interior. Esse conhecimento, ele vem de experiências espirituais mediante a iluminação do Espírito Santo em nosso homem interior. Quando nós somos iluminados pelo Espírito, nós vamos ter um conhecimento experimental. Isso é, nós vamos entender realmente quem Deus é e vamos nos posicionar e viver a vida como Deus quer que nós verdadeiramente vivamos. Então, é preciso que a gente conheça Deus através de experiência. Ouvir falar é uma coisa, mas ter uma experiência real com esse Deus, é óbvio, vai mudar radicalmente a nossa visão de Deus. Não vamos apenas falar através de teoria ou conceitos, mas vamos dar testemunho de experiências pessoais, daquilo que Deus significou para nós e de como nós aprendemos a conhecê-lo de uma forma muito mais íntima e muito mais profunda. Exatamente é desta qualidade que Pedro está falando aqui, de nós conhecermos este Deus de uma maneira experimental, pessoal, profunda no nosso relacionamento de vida diária. É uma outra qualidade que Pedro menciona aqui. Uma terceira, ele chama de domínio próprio. Domínio próprio, com certeza, é um desafio muito grande para a sua vida, para a minha vida, nós desenvolvermos o domínio próprio. No grego, essa palavra é enkratos, é poder no íntimo. Então essa palavra grega significa poder
poder lá dentro. En é lá dentro, kratos é poder. Então, domínio próprio é buscar um poder dentro de nós que nos transforme e que faça com que a gente viva uma vida diferenciada. Então, nós tenhamos o quê? Domínio próprio é autocontrole. Deus tem um poder que deve ser acionado dentro de nós pelo Espírito, que vai nos levar ao quê? A uma vida de autocontrole, domínio próprio. Vai nos levar a nós, por exemplo, vencermos, controlarmos o pecado que tenazmente nos assedia, como diz a palavra, tentando nos levar ao erro. Nós vamos vencer se esse poder for liberado e agir dentro de nós. Nós vamos também ter o nosso temperamento controlado. Não dá para mudar o temperamento, mas dá para ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. E quando esse poder flui em mim, com certeza meu temperamento vai ser controlado e eu não vou ter aqueles repentes nem para um lado nem para o outro, mas vou ter uma vida equilibrada. Por quê? Porque há um poder fluindo em mim, me levando a esse domínio próprio. Também o temperamento, ou também, temperamento já falei, sobre o egoísmo. Quantas vezes o egoísmo, ele tenta levar a gente a fazer coisas que são apenas para o nosso próprio benefício. E não é isso que o Senhor quer. Domínio próprio é nós termos uma visão mais ampla e abrirmos mão dos nossos próprios interesses para o bem de todos. Então, tudo isso são coisas que Deus faz. Paulo, quando ora pelos Efésios, no capítulo 1, ele usa esta palavra quando ele fala do poder que atua na vida dos filhos de Deus. Esse kratos é um poder extraordinário e que vai levar você, vai levar a mim, a sermos pessoas com domínio próprio. E como é importante, porque eu creio que eu conheço pessoas descontroladas. Às vezes, a gente perde aquele controle e é tão ruim, tão desagradável, porque enfim, leva a gente a pecar contra Deus. E não é o desejo do Senhor, e eu creio que nem é o nosso desejo. Por isso, se nós buscarmos o Senhor, nos envolvermos profundamente nesse anseio, com certeza nós vamos receber esse poder em nós para nós desenvolvermos esse domínio próprio. E tudo isso vai o quê? Vai fortalecer a fé nos nossos corações e vai nos levar a uma vida muito mais conectada com o Senhor, com experiências muito mais extraordinárias com o nosso Deus. Outra qualidade que Pedro menciona nessa lista é perseverança. Perseverança é um chamado a ficarmos firmes na doutrina dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 42, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. No contexto de hoje, nessa sociedade que nós vivemos, com certeza esse desafio ele é ampliado diante de nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, porque hoje se tenta introduzir na igreja, vou chamar assim, uma nova modalidade de, uma nova moralidade. Se tenta minimizar certos princípios, se tenta dar uma nova interpretação. Muitos dizem, mas não é bem assim, ou dizem, mas eu penso diferente, e com isso está tentando se introduzir uma nova moralidade, um novo entendimento, uma nova interpretação. E alguém disse que essa nova moralidade não é nada mais do que a velha imoralidade. E é por isso que a perseverança, buscar a perseverança, viver essa perseverança, para quê?
para ficar firme nos princípios que nós aprendemos, a doutrina dos apóstolos, que foi a revelação do Senhor, foram os ensinamentos que Jesus passou para aquelas pessoas e que eles compartilharam com a igreja que estava surgindo e que, com a graça de Deus, nós temos hoje registrado nas Escrituras e nos dão um norte, nos dão uma direção de como viver a nossa vida, de como nos relacionar verdadeiramente com o Senhor. Então, somos desafiados, certamente, a defender cada vez mais a retidão, permanecendo firmes, fiéis ao Senhor Jesus Cristo e firmes na palavra que Ele tem liberado nas Escrituras. Perseverança. Não abra mão dos princípios. Fique firme, porque foi isso que o Senhor Jesus ensinou e foi isso que os apóstolos repercutiram, ensinando a igreja exatamente aquilo que eles haviam recebido do seu Senhor e Salvador. Outra qualidade que Pedro menciona aqui no nosso trecho é a piedade. Piedade significa viver segundo os padrões da vida cristã ensinados nas Escrituras. Há um código de conduta cristã ensinado pelos apóstolos. Está aqui nas Escrituras. Isso nós precisamos entender e viver cada vez mais. Então, a respeito da reverência, né, pela maneira de viver, ensinado por Deus, tudo isso é muito importante, tem a ver com vida piedosa, é compromisso com o Senhor, é compromisso com a palavra, é seriedade na prática dessas verdades. Isso é ser uma pessoa piedosa. Precisamos de pessoas piedosas que realmente têm reverência para com a palavra, que têm temor de Deus, que levam a sério as Escrituras, que não abrem mão em absolutamente nada daquilo que o Senhor ensina, dizendo: esta é a verdade, é por ela que nós temos que andar. E tudo isso é importante por quê? Porque vai fortalecer a fé no nosso coração, vai nos manter muito bem firmados em Cristo Jesus, o nosso Deus e o nosso Senhor. Outra qualidade que Pedro menciona chama-se fraternidade. Fraternidade. Subentende aplicar o princípio do amor cristão a nossos amigos, nossos parentes, nossa família e aos irmãos da fé. Vou repetir. Então significa aplicar o princípio do amor cristão a nível dos nossos amigos, a nível da nossa família, nossos parentes e a nível dos irmãos na fé na igreja. Então, precisamos entender e viver como membros de uma mesma família. Deus é Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho e nós temos que aprender cada vez mais a nos relacionar em amor em todos os níveis, para que nós repercutamos o caráter do Senhor plantado em nossos corações. E isso requer de nós o quê? Uma vida de bondade, uma vida de paciência, requer de nós atenção de uns para com os outros. Realmente, eu diria até uma empatia com pessoas que têm necessidades. Este é o amor fraternal que precisa caracterizar os nossos relacionamentos. E isso necessariamente tem que nos levar a remover todo egoísmo, todo mero interesse pessoal, para que nós tenhamos uma visão do todo e de fato vivamos nesse relacionamento da maneira como a palavra de Deus nos ensina. Então, é viver o corpo de Cristo. Paulo, ele ensina isso
tanto aos romanos como aos coríntios, que a igreja é como um corpo onde todos os membros são importantíssimos e precisam ser valorizados, independente de onde estejam. Assim é na igreja do Senhor Jesus. Cada pessoa, seja ela uma pessoa que recém está chegando, seja ela uma pessoa já madura, líder, mas cada um precisa entender que faz parte do corpo e, portanto, todos devem ser valorizados, respeitados, honrados. Então isso é o amor fraternal que precisa se caracterizar no corpo, na família, nos relacionamentos em outros lugares, para que a gente viva em paz, em harmonia. E é claro, tudo isso vai ajudar a fortalecer, edificar a fé que está no coração de cada um de nós. E Pedro termina com talvez a qualidade mais importante, que se chama o amor, que é o amor sacrificial, que é aquele amor que Cristo manifestou para conosco quando ele morreu na cruz. Este amor é o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Este amor que jamais acaba. E este amor precisa estar no nosso coração, porque ele é a fonte de todas as virtudes. Quando há amor, esse amor sacrificial numa vida, essas outras virtudes naturalmente vão ser buscadas, vão ser vividas, porque esse amor vai nos levar cada vez mais a esta prática. Então, esse amor significa um interesse real, uma preocupação verdadeira pelo nosso próximo, para ajudá-lo, para abençoá-lo, para, enfim, ensiná-lo, para aconselhá-lo, para atuar em qualquer área de necessidade que essa pessoa tiver. Isto é amor. E certamente este amor precisa ser resgatado. Por quê? Porque nós vemos cada vez mais esse amor escapando por entre os dedos. Vemos esse amor se esfriando no coração de muitas pessoas. É tempo de resgatar o amor, de voltar ao primeiro amor, como diz lá em Apocalipse. É um desafio. Por quê? Porque ele é tão importante na vida, nos relacionamentos na igreja e em qualquer outro lugar. Este amor, ele vai ser o combustível que vai nos ajudar a nos relacionar adequadamente com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. E isso é extremamente importante, mas ele também está ligado à fé. Fé, amor, e aqui no meio, várias qualidades essenciais que vão fazer de nós pessoas transformadas. E como Pedro diz aqui, vão fazer de nós pessoas ativas e pessoas frutíferas. E é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Por isso, o conselho de Pedro é, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Isso aqui se adquire com esforço, se adquire com decisões, com envolvimento, com busca. Não é algo que vem assim, pronto, é algo que você precisa buscar. Mas é algo essencial, porque Deus quer pessoas ativas, Deus quer pessoas frutíferas. E é tempo de nós sermos renovados no nosso interior, de nós nos sentirmos desafiados a sermos pessoas cada vez mais ativas, porque onde Deus age ali, com certeza há uma disposição para ações, para realizar aquilo que Deus quer, e Deus precisa novamente de um povo ativo, que abra mão de outras coisas que o paralisa, ou que o prende, ou que o distrai, que o leva em direções erradas e contrárias. É tempo de retornar àquele relacionamento profundo com o Senhor, para que o Espírito venha e cada um que se chama filho de Deus seja uma pessoa ativa, uma pessoa que de fato cumpra o seu papel que o Senhor quer, e seja uma pessoa frutífera, produza frutos.
frutos nas mais diferentes áreas, porque tudo isso vai o quê? Vai glorificar o nome do Senhor. Então, eu comecei falando que a fé, ela não se sustenta sozinha. Qualidades precisam ser agregadas, que vão se tornar sustentáculos, para que a nossa fé cresça, aumente cada vez mais e, consequentemente, a nossa vida cristã seja uma vida cada vez mais real, que verdadeiramente exalte e glorifique o nome do Senhor. Por isso, eu gostaria que você pensasse, eu vou terminar esse momento relendo esse trecho, porque eu creio que ele é extremamente importante. Diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Busque essas qualidades e se torne uma pessoa cada vez mais ativa e frutífera no reino de Deus. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, creio que é um desafio muito grande o que está escrito aqui na carta do apóstolo Pedro sobre qualidades que devem ser buscadas e acrescentadas à vida daqueles que se chamam filhos do Deus vivo. Por isso o apóstolo diz que nós temos que concentrar todas as forças. Pai, eu oro em nome de Jesus, que pelo teu Espírito tu te manifestes sobre cada um que está conectado conosco neste momento, primeiramente despertando o desejo de agregar novas qualidades à sua vida e, em segundo lugar, lhe fortalecendo, colocando motivação para que busque essas virtudes com muita intensidade, busque essas qualidades de todo o coração, para que assim a fé seja consolidada no interior de cada um dos teus filhos e cada vez mais o Senhor possa ter um povo firme na rocha, que não se abala com absolutamente nada e que cada vez mais desenvolve uma vida que verdadeiramente reproduz o caráter do Senhor Jesus. Deus, eu te agradeço de todo o coração pela tua bênção e pelo teu mover, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um que esteve conectado conosco, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial.